Olá, sou o Felipe Aducci. Eu vou mostrar como que você pode fazer a inclusão do bloco H ou qualquer outro bloco que você precise dentro dos seus arquivos SPED. Então, para isso, a gente vai utilizar a ferramenta do TextSheets. Dentro da ferramenta do TextSheets, o primeiro passo vai ser a importação do arquivo. Então, eu seleciono o arquivo que eu desejo fazer a inclusão. Eu vou selecionar aqui o meu arquivo do SPED fiscal. Então, para isso, eu venho no menu de importação. Ele me pergunta se eu quero fazer a importação do modo novo ou do modo antigo. O modo novo ele funciona para que o usuário selecione apenas alguns blocos que ele deseja gerar uma planilha de análise. Já o modo antigo ele vai transformar todo o seu arquivo em uma planilha do Excel para que você veja todos os blocos aos quais esse arquivo pertence. Então eu venho aqui no modo antigo, eu vou selecionar os meus arquivos. Então eu seleciono quantos arquivos eu quiser. Isso é bem legal, a ferramenta ela pode trabalhar com múltiplos arquivos, sejam de múltiplos períodos, múltiplos CNPJs ou múltiplos períodos e CNPJs. Eu vou fazer a minha importação. Uma vez que eu importe, ele vai transformar os meus arquivos em planilha, empilhando cada um deles para que eu possa fazer as minhas edições e as minhas análises. Ferramenta, um ponto bem legal é que ela é extremamente rápida, então você consegue perceber que eu importei 12 arquivos e ela está transformando eles em uma planilha em uma velocidade bem rápida, e isso é um ponto bem legal da ferramenta. Outro ponto legal da ferramenta, que merece ser citado, é que aqui dentro da solução ele vai transformar, sempre que você trabalhar com múltiplos arquivos, 3 colunas iniciais, que são a sua data inicial, final e CNPJ. E você pode utilizar essas colunas para fazer algum tipo de filtro. Então, se você está trabalhando com vários arquivos, mas dentre todos os arquivos você quer eleger apenas um, para fazer um ajuste pontual, para fazer uma análise, você pode trabalhar essas colunas para conseguir visualizar essas informações. Tá? Então, eu venho aqui, vou fazer as minhas seleções. O legal da ferramenta é que cada um dos blocos da minha obrigação acessória, ele vai virar uma abinha. Então eu consigo visualizar todas as minhas abas, para conseguir fazer um ajuste pontual, conseguir fazer qualquer tipo de análise, que eu desejar. Então o nome das minhas abas, vai ser exatamente o nome do meu bloco lá dentro da minha obrigação acessória. Então aqui dentro da minha obrigação, eu vou, uma vez que eu já gerei minha planilha, eu vou salvar ela na pasta que eu desejar. Então eu venho aqui, vou salvar o meu arquivo. Salvei o meu arquivo, eu posso fechar minha planilha. Eu vou vir aqui no meu menu de edição e no meu menu de edição eu vou clicar no botão de criar registro. Então aqui eu continuo. Vou selecionar o tipo do arquivo, no caso meu FD fiscal. E eu vou selecionar a planilha que eu acabei de salvar. Então aqui dentro do meu arquivo eu não tenho registro H10 e eu vou incluir ele. Então eu venho aqui no menu de edição, uma vez que eu cliquei no menu, ele vai abrir um seletor. Eu venho nesse seletor e eu vou colocar a opção do arquivo, do bloco ao qual eu desejo incluir. Selecionei aqui o meu H10, vou confirmar, ele vai te dar a minha estrutura. E através de qualquer arquivo gerencial, qualquer planilha que tenha as informações na qual eu desejo compilar as informações, eu venho aqui e faço a minha alimentação. No caso, eu já tenho uma planilha que eu tenho essas minhas informações aqui. Então eu vou selecionar minha planilha, eu vou colocar as minhas informações. E aqui eu, basicamente, as minhas estruturas, que eu já fiz o meu preenchimento de acordo com o layout. Então eu vou copiar, vou colar e pronto. Eu fiz aqui o preenchimento no arquivo com o bloco H10. Assim que eu preenchi, eu vou salvar o meu arquivo dentro do meu diretório. Salvei o meu arquivo. Então eu posso fechar minha planilha. E agora o próximo passo é transformar essa minha planilha nos arquivos TXT.
porque é através deles que eu vou entregar minha obrigação acessória. Então minha planilha, né, ela tinha vários arquivos dentro dela, tinha 12 no caso, que eu havia selecionado. Posso ter uma planilha com quantos arquivos eu quiser dentro dela, né, e a ferramenta ela vai conseguir segmentar de uma única planilha, né, para vários arquivos que eu tenho dentro. Então ela vai transformar uma planilha em vários TXTs. Para isso eu venho aqui na ferramenta, eu vou selecionar a minha opção de exportação. Aqui na minha opção de exportação eu vou selecionar o arquivo do FD e ICMS e aqui ele vai me fazer algumas perguntas, né? Qual o tipo do módulo que eu desejo exportar? Eu tenho um módulo novo em que eu havia construído, né? Se eu construir um arquivo com só alguns blocos para fins de análise e por alguma necessidade específica, eu preciso gerar essa planilha, né, que só tem esses blocos para um TXT, seja para reimportar no meu RP ou fazer qualquer tipo, né, de ajuste que eu precise. Eu posso voltar essa planilha com só esses blocos para um TXT, né, com os mesmos blocos. Já se eu tenho uma planilha, né, com apenas um arquivo dentro dela, eu posso fazer uma exportação simples. Então eu venho aqui no modo antigo, na opção simples, e eu transformo uma planilha com só um arquivo para um TXT único. E se eu tenho uma planilha com vários arquivos dentro dela, eu quero transformar, né, em vários TXTs para poder subir cada um deles no PVA, eu venho aqui no módulo antigo, opção múltiplo, para conseguir transformar em múltiplos TXTs. Então eu vou seguir com essa opção, porque a minha planilha ela tinha 12 arquivos dentro dela. Então eu venho aqui no modo múltiplo, eu vou selecionar o meu arquivo do FD ICMS, o arquivo, né, com as informações já ajustadas, e vou clicar aqui no abrir. E no mesmo diretório em que essa planilha está salva, ele vai salvar o meu TXT. Então daqui a pouquinho eu vejo, né, as minhas opções aqui dentro, né? Então os meus arquivos eles vão ser gerados dentro dessa pastinha. E aqui eu consigo visualizar que eu tenho 12 arquivos, né, em TXT, que foi a mesma quantidade que eu havia importado. Então basta importar eles, né, dentro do meu PVA e seguir com o fluxo de entrega. Espero que tenham gostado do material. Se ele ajudou você, não esquece de comentar aqui embaixo, né? Se ficou com alguma dúvida, nossa equipe de suporte permanece à disposição. Espero que tenham gostado, muito obrigado e até um próximo tutorial.